Bom dia, gente. Pessoal, olá. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. É muito desanimado, hein? Bom dia. Tá com sono ainda? Gente, Um pouco, professor. é de manhã é difícil, né? A gente vai falar sobre endometriose. É uma queixa bastante comum hoje. Deixa eu ver. Tirei meu vídeo que está gravando aqui. É uma queixa constante, né, no nosso dia a dia. E a gente vai ver qual é a clínica, qual é o tratamento e qual a melhor maneira. Não. Estão ouvindo aí, gente? Gente, Sim, tá. Dá para ouvir, professor. tá ouvindo? Tá sim, professor. Tá, meu computador acho que não tá legal aqui, não sei o que tá acontecendo. Bom, é uma queixa comum e existem várias teorias sobre endometriose. A gente vai falar cada uma delas, qual é a clínica e qual é a melhor maneira de rastreio, encerrar o processo. O que é isso? Tudo cinza minha tela. Não tô entendendo. Microsoft não está respondendo. Iniciar o programa, fechar o programa, aguardar o programa responder. Branco. Esse mudo. Só um instante, deixa eu pausar aqui, o que está acontecendo no computador. Pausar a gravação. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai falar sobre endometriose e doença inflamatória pélvica. Como eu havia dito para vocês, é uma queixa bastante constante hoje em ambulatório de ginecologia. E é uma causa importante de infertilidade, tá? E existem vários níveis de graduação da endometriose que acarreta, eu não sei o porquê, mas segundo a literatura, ela acomete principalmente o ovário esquerdo, o ligamento redondo, o fundo de saco posterior. Quando pega a porção anterior, pode acometer parte vesical e na porção posterior, a parte do intestino. Então, a gente vai ver por definição o que é endometriose. É a presença de tecido endometrial, como está no próprio slide, glândulas e estromas endometriais em localização extrauterina e é sensível às alterações hormonais. Então, ela pode localizar em qualquer lugar, tanto na região anterior reto-uterina, quanto na região vesical, né, entre o espaço do útero e a bexiga, e também pode acontecer aderência e endometriose intestinal. E é suscetível às variações hormonais. Se esses sítios ectópicos eles podem se localizar em vários locais na pelve, causando uma dismenorreia intensa. Existem várias formas de apresentação da endometriose e existem também algumas teorias que justificam ou que tentam justificar o porquê da ocorrência dessa patologia. É um distúrbio ginecológico benigno, definido pela presença extrauterina de glândulas endometriais e estromas funcionais implantados em locais onde não deveriam ser encontrados. Então, o endométrio deve estar onde? Dentro do endométrio, o tecido endometrial, e não extrauterino. Por exemplo, trompa e ovário e os ligamentos uterinos, ou espaço reto-uterino, ou espaço entre o útero e a região vesical.
Raramente adolescentes e mulheres têm relação com a exposição estrogênica, então o hormônio responsável é o estrogênio. Acomete mulheres em idade realmente reprodutiva, raramente em mulheres menopausadas ou pós-menopausa. Está diretamente ligado à infertilidade e à dor e baixo ventre. Por isso que eu disse que é um grande fator de infertilidade e de dificuldade dessa paciente, né, ficar grávida. Se encontra, como eu já disse anteriormente, no ovário, no espaço vésicos uterino, aquele espaço entre o útero e a bexiga, no fundo de saco de Douglas, pode estar aderido ao peritônio e no intestino, entre outros locais, esse tecido endometrial. E por que ele fica, ou por que ocorre endometriose? Como eu disse a vocês, existem várias teorias sobre essa patologia, mas nenhuma delas foi totalmente comprovada. Existem algumas teorias. A principal é da menstruação retrógrada, de Simpson, que foi descrita em 1975, 1945. Não tem aí nos slides de vocês, mas quando alguém perguntar, é da menstruação retrógrada ou de Simpson. Etiologia. A teoria da implantação retrógrada ou transplante ou do refluxo menstrual, essa é a mais aceita até hoje, quando aquele tecido deveria ser eliminado via vaginal, ele sai pela trompa ou eliminado via via diferente da qual, né, como se diz na menstruação retrógrada, através da trompa, levando o transplante ou o implante desse tecido pelo próprio refluxo. Reflui por onde? Reflui pela trompa e vai aderir no primeiro local ou mais próximo onde estiver sendo refluído, geralmente ovário, ligamento redondo, os ligamentos uterinos, saco posterior, aquilo que eu disse para vocês anteriormente. E a gente vai falar cada uma teoria dessa aí, e existem várias, mas a principal é a primeira. Teoria imunológica, a teoria da metaplasia celômica ou teorias millerianas de serose, teoria da indução, aí a teoria iatrogênica, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, vamos supor que seja uma cesariana, a compressa que você limpa, você retira a placenta, faz uma limpeza na cavidade uterina e, posteriormente, você despreza aquela compressa, você tira aquilo daquela região, né, aquele material, e deixa fora dessa região para que não contamine outras áreas, que você pode levar não a endometriose somente, você pode levar uma adenomiose. O que é adenomiose? É presença de tecido endometrial em local anormal, ou seja, é presença de tecido endometrial onde não deveria haver, por exemplo, miometro. Isso é uma adenomiose. Então, eu teria iatrogênica. E tem a teoria também da disseminação linfática. A gente vai falar um a um. Então, a teoria da menstruação retrógrada, vou puxar aqui para ficar igual no slide, ou da implantação, foi proposta por Simpson. Ele afirma que durante o ciclo menstrual, parte do conteúdo de células endometriais viáveis poderia refluir pelas trompas uterinas, ao invés de sair pela vagina, permitindo assim a implantação dessas células na cavidade peritoneal. Então, ela reflui pelas trompas e implanta na cavidade peritoneal os órgãos, a gente já disse. A outra teoria é chamada teoria imunológica. Isso está no Novak, tá? Se tiver curiosidade de ver, pode ter a página acho que no finalzinho da aula. São células que deveriam agir removendo as células endometriais dos locais atípicos. Então, a célula imunológica, quais são as células do meu sistema imunológico? São todas aquelas células macrófagos, leucócitos, os neutrófilos. Eles deveriam proteger o organismo removendo essas células endometriais do local onde não deveria haver célula endometrial.
E, ao invés disso, ao invés de proteger a cavidade peritoneal, os implantes, os macrófagos leucócitos estimulam sua adesão e o crescimento, secretando citocinas e fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento proporcionam implante, né, desse material no local onde não deveria existir. A teoria milleriana a teoria diz que restos embrionários remanescentes dos ductos de Miller, por uma reação inflamatória, aumenta os níveis de interleucina 6, interleucina 8, fator alfa e fator de necrose tumoral. E essas substâncias que causam a reação inflamatória auxiliam a implantação dessas células endometrióticas onde não deveriam existir. Com isso, eu vou ter um implante ali de tecido endometrial, levando a chamada endometriose. E, em alguns casos, ele se torna um pouquinho maior, a gente dá o nome de endometrioma. E a gente vai ver como é que se faz diagnóstico, como é que trata, como é que melhora. Existem alguns medicamentos modernos que melhoram a dismenorreia. Entretanto, não diminui, não vão fazer desaparecer a endometriose. Tá, vou ter que mandar mexer nele. Daqui a pouco eu vou ficar na mão. Teoria celômica. O peritônio é uma membrana, como todos vocês sabem, que deriva do celoma. É um tecido embrionário que é origem da cavidade abdominal e torácica. Então, ele recobre toda a cavidade embrionária, originante da cavidade abdominal e torácica. E ele é derivado do epitélio celômico. A teoria celômica sugere que essas células, por estímulo hormonal, processos infecciosos de repetição, pode se diferenciar em células do endométrio e causar endometriose. Também explicaria casos raros de aparecimento de endometriose no pulmão em homens que ingeriram grande quantidade de estrogênio. Então, a teoria celômica na verdade, a endometriose, o responsável principal pelo aparecimento dela é o próprio estrogênio. Pela menopausa, o paciente não tem queixa, não tem que sim. Mas se eu fizer uma esterectomia, por exemplo, total abdominal, retirar os ovários, retirar as trompas, retirar tudo. Se ele entra na menopausa precoce, né? Ele não quer isso, quer tratar. Tem tratamento? Tem tratamento. A gente vai ver qual é o tratamento. Na grande maioria dos casos, flui e dá certo. E em alguns casos, ela não é que dá certo, ela retorna, ela não regride 100%. Então, ela poderá ter novamente, ficar boa por um tempo, depois ela vai ter problema. E o principal problema dela, além da dor, é a infertilidade. A teoria da indução, ou teoria de células-tronco, sugere que essas células TOT potenciais endometriais da camada basal do endométrio seriam transportadas via menstruação retrógrada, disseminando o tecido endometrial via vascular e via linfática. Então, além de refluir pela trompa, essa teoria diz que pode refluir via endometrial, tem um erro aí, via endometrial, via pela corrente sanguínea e via linfática, segundo. E são apenas teorias, nada comprovado 100%. A mais aceita é a primeira que a gente disse lá, tá? De cima, a da menstruação retrógrada. E androgênica, eu já disse para vocês anteriormente, mulheres que passaram por procedimentos ginecológicos, tais como videolaparoscopia, cesariana, área de episiotomia, onde sai tecido endometrial, quando sai a placenta, pode ter tecido, contém aquele sangue, tem tecido endometrial. Então, se você fizer um corte, você pode fazer uma iatrogenia, um implante de tecido endometrial, e tem chance, né, de desenvolver a endometriose, principalmente naquela região onde você fez episo, na região da cicatriz. Hoje todos vocês sabem que episiotomia é condenada, é uma agressão obstétrica. Então, no parto humanizado, não se faz mais episiotomia. Se bem que muitas vezes a episiotomia melhora a saída, né? Na verdade, a episiotomia para ampliar o trajeto e a saída do feto.
E às vezes, se você não faz episiotomia, ocorre grande laceração perineal, você vai ter destruição de tecido perineal. Às vezes você gastar 10 minutos fechando uma episo, você vai gastar 1 hora lá suturando aquela parte que foi, vou dizer, lacerou, né? Ocorreu laceração aqui, a gente tem que suturar, então vai ficar sangrando aqui. E quem garante que ali você não está levando também tecido endometrial, né? Mas hoje a episomia é considerada uma iatrogenia, então de rotina não se faz episiotomia. A teoria da disseminação linfática é vista, né, em necrópsias de mulheres que tiveram ou têm endometriose, em torno de 25%, apresentam linfonodos positivos pélvicos para essa doença, sugerindo que o sistema linfático pode ser uma importante maneira de disseminação da doença para outros focos. Então, via linfática, a gente já falou ali atrás, pode sim ocorrer disseminação hematogênica, mas também tem, ser uma só, mas estão em duas, estão separadas, como no livro. Isso é feito em biópsia, vai procurar em alguns linfonodos, e 29% dessas pacientes que tiverem endometriose apresentam linfonodo pélvico positivo para a doença, então, de disseminação linfática, onde que existe linfonodo? No organismo inteiro, né? Desde a região cervical até mediastino médio, axila, região supra, infraclavicular, mamária, mas aqui está falando sobre linfonodo pélvico. E pacientes submetidos a biópsia, 29% apresentar linfonodo positivo para a presença de tecido endometrial localizado, onde não deveria existir. Aqui uma lesão, aqui o que é escrito. Lesão que ocorre no ovário, é um endometrioma, um cisto endometrióide. No seu interior tem um líquido espesso e cor negra. Geralmente são focos, né, de coágulo. Então, pegou, que passou pela trompa, aderiu ao ovário, são focos. Aí, como é que trata isso? O ideal não é você abrir a paciente, fazer uma laparotomia, cortar e retirar esse tecido. Você faz uma videolaparoscopia e você cauteriza esses focos aqui, ó, com bisturi elétrico, cauteriza os focos. Então, seria a cauterização videolaparoscópica. Você destruiria esses implantes. Poderão regredir? Sim, regredirão. Ficará apenas uma cicatriz nessa região aonde o tecido foi implantado. Mas ele poderá novamente ressurgir? Sim. Então, a paciente vai ter um alívio do sintoma em uma determinada época, mas posteriormente poderá novamente manifestar, por exemplo, aqui nessa região onde não existe nenhum tipo de tecido implantado. Então, pode acontecer de aparecer implante novamente de um cisto endometrióide ou de um endometrioma. E a queixa principal é infertilidade e dor. Eu vi que tem 43 no bate-papo, 23 participantes. Eu gostaria que os 43 dessem presença aí, tá? Isso não é, assim, a aula é dada para que vocês assistam, porque tem questão de endometriose na prova. Senão não estaria aqui falando com o computador sozinho, né? Os sintomas da endometriose incluem principalmente dismenorreia, dor no baixo abdômen e cólica. Pode ocorrer por uma semana ou duas antes do período menstrual e é cíclico. E tem pacientes que têm dor o mês inteiro, por isso que tomam medicação o mês todo. Por exemplo, a dionogesta. Vocês conhecem como um ramo comercial de Caliste, Pia 3D, custa mais ou menos uns R$ 120 a caixa. Dispareunia, né, quando se tem relação, vai ter dor, principalmente no período de penetração. Dor, disúria, na verdade, né? Actinenose vesical, dor ao evacuar. Se tiver tecido endometrial na região do intestino, pode acontecer, de cor escura. O ideal seria fazer uma retinoidoscopia para avaliar como está esse tecido endometrial, se por acaso houve, ou se ele foi levado até o intestino. E a dor é principalmente nesse período aqui, ó, o período menstrual. A causa
mais comum que as pacientes procuram é a dismenorreia, sempre dor, infertilidade, fadiga, algumas vezes diarreia, intercaladas por constipação intestinal. O implante endometrial pode sim levar à constipação endometrial. A incidência, de maneira geral, varia, né, de 2,5% a 10% na população geral, de 20% a 50% está presente nos casos de infertilidade e dor pélvica crônica. Então, de 20% a 50% dos casos, infertilidade e dor pélvica crônica. Mas a incidência, de maneira geral, é em torno de 10%. Pode chegar a 10%. Os fatores de risco para implante de tecido endometrial. Então, o que acontece? O sangue que deveria sair para essa região fica preso com uma determinada estenose, que vai mais um útero bicorno, tem duas partes, e tem um septo septário e aberto. E essa parte aqui reflui para onde? Para cá, ó. Hematosalpinge, cai na cavidade, adere ao ovário, a fonte de saco posterior, enfim, as áreas próximas aqui ao intestino. Os fatores de risco incluem história familiar materna, malformações uterinas, como vocês estão vendo, esse próprio útero é um útero mal formado, menarca precoce, ciclos curtos. Se tem maior quantidade de sangramento, ou o ciclo é mais curto, vai ter mais sangramento. Se tem mais sangramento, maior probabilidade de endometriose. E hipermenorreia, ou seja, aumento de fluxo. Hipermenorreia, alguns autores dizem, a maioria dos autores diz que é 7 dias, outros dizem que é 8, e quando em excesso disso pode chegar até 9 dias. Isso é chamado de hipermenorreia. Então, até 8 dias é considerado normal. Alguns poucos autores dizem que pode chegar a 9. Normal poderia ser considerado até 7. Estenose cervical. Se eu tenho uma diminuição no canal cervical, vai ter dificuldade de sangue refluir. Então, o que vai acontecer? Ele vir para cá, a musculatura contrai e ele retrai e volta, cai nessa região. Gestação tardia, nuliparidade. A raça branca e asiática tem maior predisposição para fator de risco de endometriose. Os locais de envolvimento. O primeiro local, como vocês veem na foto anterior, é o ovário, porque está muito próximo. Então, o principal local de implantação é o ovário, né? 65% das vezes tem comprometimento ovariano. Posteriormente, no fundo do saco posterior, a parte posterior seria essa imagem que você de trás. Então, essa aqui é a parte anterior, a parte posterior está atrás. Então, seria a parte posterior do o fundo do saco posterior, né? A parte posterior do útero. Uma grande porcentagem também atinge o ligamento largo, está próximo ao ovário. Os ligamentos útero-sacro, vai atingir trompa. Como eu disse para vocês, pode pegar o sigmoide, então pega o intestino, levando a casos de constipação intestinal e, às vezes, episódios de diarreia. Pode levar a cometer outras regiões, como, por exemplo, o apêndice. Dependendo do grau, pode levar a um processo inflamatório, levando a apendicite. Regiões menos comuns vão incluir a cervice, vagina, o septo reto vaginal, o seco, o ilho, o canal inguinal, as cicatrizes abdominais, peritoneais, ureter, bexiga e umbigo. Então, o implante endometrial pode ocorrer em qualquer área dessas aí. Aqui, novamente, foi visto de maneira posterior, né? Você tem o fundo de saco de Douglas, o fundo de saco posterior, aqui o ovário, a trompa e um implante que começa aqui e vem depois para o fundo de saco posterior, aderindo tudo isso aqui. Quando a gente abre, a gente tem uma coloração escura, meio que achocolatada, e ela vai variando e mudando de cor. O ovário está aumentando de volume, ele muda de chocolatado para avermelhado, pode ficar branco, mas vai ver mais para frente.
Então, ele vai alterando a cor. Mas a cor mais comum é a achocolatada e acastanhada. Aqui é o exame, um toque, né, genital. O paciente reclama de dor, você mobiliza o colo uterino, fundo de saco de Douglas, chamado glito de Douglas, e palpa o anexo. Se você jogar para a esquerda, vai doer o ovário esquerdo, se tiver comprometimento ovariano, ou de anexo esquerdo, idem para o ovário direito, né? Então, o paciente reclama de dor nessa região, ao toque. E os implantes? Pode ocorrer em qualquer parte, como eu disse para vocês, pode ocorrer na região vaginal, entre a bexiga e o útero, no reto, né, no sigmoide, no intestino, no abdômen, na parede pélvica, então, nos epíplons, e a cor é escura, um marrom meio que achocolatado, meio que preto, como vocês viram ali, e que vai mudando de cor com o passar do tempo. Aqui uma endometriose, novamente, o útero, né, cheio de aderência, são aderências, isso aqui pélvico, cheio de aderência, a parte de epíplon, aqui a vascularização causada pela própria tecido endometrial, que regurgitou aqui. Aqui é uma vista posterior, o fundo de saco posterior, que está melhorando um pouquinho, está anterior, posterior. Posterior, ó, a trompa, o ligamento uterovárico aqui, o ovário, cheio de aderência, e o tecido vai caindo, vai colando aqui, vai grudando, vai ficar de cor enegrecida. Aqui a parte anterior é onde tem a bexiga, então ele pode invadir o espaço vesical também. Aqui um pouquinho mais escuro, uma foto mais clara, mais antiga, cheio de aderência pélvica, em consequência de implante endometrial nessa região, e um útero aqui pequeno, tamanho normal, né? Não dá para a gente ver o ligamento redondo. O redondo está aí aqui na frente, não dá para ver, nem aqui, tá? Mas ele acomete qualquer região. Aqui novamente, ó, a cor, alguma coisa em cima do peito, não. A cor é enegrecida, escura, né? E depois ele vai sofrendo implante nas regiões próximas. Pode se tornar de cor branca, modificar a cor? Pode. Aqui, ó, tecido escuro, achocolatado, preso aonde? O ovário, teria da regurgitação. Aqui houve um implante, um pouco de aderência nessa região. Aqui, novamente, entre o espaço vesical e o espaço uterino. Aqui de cor escura, ele vai se tornando meio acastanhada, vai se tornando meio mais esbranquiçado com o passar do tempo. E os implantes de tecido endometrial localizado. A cor achocolatada, que é um ovário, na verdade seria um cisto de ovário, né? Ele regurgitou pela trompa, preencheu o tecido ovariano de sangue, esse sangue é de cor escura, e às vezes ele se torna meio que achocolatado, como se fosse um chocolate mesmo, escuro. E a paciente tem muita dor, dismenorreia, às vezes é necessário fazer, como foi feito nesse caso, uma ooforectomia, ou seja, retirada do implante que ali havia. Pode ser feito padrão ouro para diagnóstico, prognóstico, estadiamento e tratamento, é a videolaparoscopia. Mas aqui é uma foto de laparotomia, tá? Então foi uma cirurgia aberta. Existe a classificação quanto a coloração. Então ela pode ser vermelha, pode ser vermelho rosada, pode ser limpa, fica esses implantes aqui aderido ao ovário. O mais comum é a coloração preta, porque o sangue fica de cor escura. Com o passar do tempo, vai se tornando branca. Aqui, aderido, né, parte peritoneal, grudou ao ovário e à trompa. Com o passar do tempo, ela vai mudando de cor, como eu disse, fica marrom, tendendo a um amarelo, ou ainda azulado, tendendo a acastanhado,
ou a cor marrom. Então, existem várias colorações e a classificação mais comum é essa aqui, é o que a gente mais vê, é a cor escura e preta. Ah, mas como é? Eu posso retirar o ovário inteiro? Às vezes não é necessário. Faz sua ressecção em cunha aqui para manter o ovário da paciente, retira metade. Quase não se faz mais ressecção em cunha. Mas se o paciente tiver necessidade de gestar, estiver localizado apenas nessa região, você avaliou macroscopicamente, você não viu nada. Ah, mas eu posso fazer algum exame de mais? Sim, uma sonografia, uma ressonância magnética, que é o padrão ouro também para diagnóstico, mas o verdadeiro padrão que vai te dar o diagnóstico é a videolaparoscopia. Então, você vai olhar, visualizar, cauterizar os focos e ressecar. Se necessário, resseca só essa parte aqui, se estiver localizado nessa região. Agora, se tiver tomado todo o ovário, não tem jeito, vai ter que fazer uma oforectomia ou anessectomia, que é a mesma coisa, retirada do ovário. Então, ó, os implantes veio pela trompa, aderiu ao ovário, cor acastanhada, mas ela pode se tornar esbranquiçada, como a gente viu ali atrás? Pode. Aqui, ó. Então, isso do ponto de vista anatomopatológico, a macroscopia é um endometrioma, é um tecido de cor quê? Escura. Aderido aonde? Vem pela trompa, aderiu todo o ovário. Teve que abrir aqui, ó, videolaparoscopia. Tem no ovário e tem fundo de saco posterior. A literatura diz que ele acomete mais o lado esquerdo. Eu não sei explicar o porquê disso, se os dois lados são iguais, né? Mas está escrito isso, a gente respeita o que está escrito lá. Vou ver o que falar aqui. Então, o endometrioma tem um conteúdo líquido espesso, tendendo mais achocolatado, uma cor mais escura. Tem áreas de fibrose, então fica aderido, fibrosado esse tecido. E a incidência, nesse caso, do endometrioma, varia de 17% a 44% dos casos são de endometrioma. Ele é maior, então ele adere esse endometrial ao ovário. E essa paciente vai ver, ó, não tem muito conserto. Vai ter que ressecar esse tecido todo aqui, ó, cauterizar, ela vai perder o ovário, vai ter que fazer uma oforectomia. E cauterizar os focos aqui no fundo do saco posterior, aqui atrás, retirar. Mas posso considerar a esterectomia para o paciente se ver livre disso? Pode, você tirou o ovário, você tirou o útero, pode se considerar se ela tiver prole definida e tiver dor. Na microscopia, o que se vê? Glândulos e estromas endometriais, com presença ou não de macrófagos, cheio de quê? De hemosiderina. Hemoglobina tem o quê? Ferro. Se tem ferro, fica de cor escura. Então, vai ter depósito de hemosiderina, hemosiderina nessa região. E aqui o miométrio, uma adenomiose é tecido miometrial no endométrio, no miométrio. A adenomiose pode ser iatrogênica, fez uma cesariana, esfregou-se muito aquela compressa ali e jogou esse tecido endometrial para cá, né? Ou ainda acima, na própria serosa, quando você vai, às vezes não sutura peritônio, mas se suturar, você pode esfregar aquela compressa e você vai causar uma adenomiose na própria na serose, que reveste o útero. Então, você tem miométrio, né, a parte interna, endométrio, miométrio, a musculatura. Depois, você vai ter a serose, que recobre a cavidade uterina. E aí, por iatrogenia, pode sim levar algum fragmento de endométrio para essa região. E na microscopia, depósito de hemosiderina. A classificação de Acosta para endometriose, ela pode ser leve, moderada ou acentuada ou ainda profunda. As lesões leves são lesões disseminadas, superficiais, com raros implantes ovarianos, peritoneais, não tem cicatriz. Pode haver aderência periovariana e peritubária, mas são discretas. Então, pode ser leve sim. Tratamento, cauterização dos focos. Pode ser moderada? Pode. Se for moderada, abrange os dois ovários. Várias lesões superficiais, com formação de cicatriz, retração em pequenos endometriomas, aderências periovarianas mínimas ou implantes peritoneais, fundo de saco posterior e algumas aderências peritoneais. E a dor, quanto mais é o grau de tecido endometrial
no local onde não deveria ter, a dor aumenta. Pode ser acentuada ou profunda, sim. Quando? Quando esse endometrioma tem mais de 5 milímetros de extensão. Ele pode atingir a camada muscular daquele músculo, né, afetado. As aderências são espessas, com envolvimento do ovário, trompa, fundo de saco posterior, intestino e bexiga. Então, quanto maior o grau de profundidade, maior a quantidade de tecido, mais grave é o quadro. É só lembrar que a classificação de Acosta diz que ela pode ser leve, moderada, acentuada. Se for leve, é mais tranquilo, mas tem dor, sim. Moderada, tem que tratar. Todas elas tem que tratar. Mas se for profunda, o quadro é pior, porque pega fundo de saco, os ovários, as trompas, intestino e aparelho urinário. O quadro clínico mais comum é dismenorreia, de caráter progressivo, difuso e forte, vai irradiar para a região pélvica e leva à infertilidade. A dispareunia envolve fundo de saco posterior e o septo reto vaginal. O diagnóstico pode ser invasivo ou não invasivo. O invasivo é cirúrgico. Quando eu vou fazer isso? Invasivo. O padrão invasivo, o ideal é a videolaparoscopia. É invasivo, mas não é tão invasivo. Por quê? Porque você fazer uma laparotomia para fazer diagnóstico de endometriose, se não for endometriose, não for, eu vou ver também. Mas o padrão ouro é a videolaparoscopia, tá? E o não invasivo é através de imagem. Quando? Quando o quadro da paciente merecer uma investigação. Eu vou falar com a paciente e ela vai tratar. Ontem eu atendi uma paciente que falou que tem endometriose desde 2007. Tem 13, 14, 15 anos. Já teve por um tratamento ontem, que estava com constipação intestinal, cheio de foco de endometriose. Eu mandei para o gastro. Para quê? Porque ele não tinha proctologista. Ele vai fazer uma retossigmoidoscopia e vai ver se aquilo realmente tem algum outro tipo de tecido ali, né? Vai biopsiar se for necessário. Ou se é só endometriose no seco, ou no intestino, no reto. Peguei a enfermeira e examinei, mas lá tinha uma ressonância de 5 anos atrás, já dizendo que ela havia foco de endometriose ovariana, fundo de saco posterior, trompa e ligamento, omiti os ligamentos, ligamento redondo e a região vesical. Então, provavelmente tem invasão intestinal. Eu falei, não é você que trata? Eu falei, não. Pedir exame a gente pede. Agora, a gente vai encaminhar a senhora, poderia encaminhar a senhora para um proctologista ou um gastroenterologista que faz endoscopia muito bem. Eu dou vou falar o nome da pessoa para a senhora e a senhora pode procurar. A senhora pode tanto via pública quanto particular. A pessoa vai atender a senhora e vai dar o diagnóstico se realmente tem endometriose intestinal. Os marcadores principais não é que sejam específicos. O CA-125 é um marcador, né, tumoral, mas ele é um marcador inespecífico, porque ele está aumentado também no tumor de ovário. Um tumor de ovário pode estar aumentado. E é dosado no primeiro, segundo, terceiro dia do ciclo. E ele é positivo, vai estar acima de 100 unidades por ml. Geralmente ele já é positivo acima de 50 unidades. Para endometriose, a gente considera acima de 100 unidades por ml. Essa proteína é SA-amiloide, então proteína SA-amiloide, 50 microgramas por ml, sugere comprometimento intestinal, mas o diagnóstico definitivo de comprometimento intestinal é através de uma retossigmoidoscopia e uma biópsia desse tecido para ter certeza se é tecido endometrial. Mas o bom proctologista ou gastro, pela visualização, ele já vai saber, né, que aquilo é um tecido endometrial, mas faz histopatológico do material para ter o diagnóstico definitivo. E essa proteína SA-amiloide, quando tem comprimento intestinal, está aumentada. Onde você vê isso? São marcadores que a gente pede. Aonde? Na corrente sanguínea. Pede exame de sangue. Dose CA-125 e proteína SA-amiloide para saber se realmente é endometriose e ainda, se já suspeita, né, de comprometimento intestinal, a gente pede essa amiloide. Se não, só o CA-125.
Então, o diagnóstico pode ser por ultrassonografia pélvica, eu vou avaliar a doença ovariana, posso pedir ultrassom transvaginal, avalia doença mais extensa, região retrocervical e septo-retrovaginal. Pode ser feito das duas maneiras o ultrassom. Mas também existem outros meios, sim, colonoscopia, na suspeita de doença profunda, que foi visualizada, mas é limitado pelo aparelho de ultrassonografia. Então, quando uma coluna, eu vou ver o tecido e vou biopsiar para eu ter certeza se tem comprometimento ou não intestinal. Ressonância magnética, ultrassom. Quando tem uma limitação pela ultrassonografia, a gente pede ressonância magnética. Dá para avaliar doença ovariana e, se as condições permitir, também dá para distinguir as camadas intestinais e a lesão propriamente dita. Então, se faz uma ressonância magnética para avaliar o quadro. O padrão ouro, como eu disse anteriormente, para diagnóstico de endometriose, você faz a laparoscopia, videolaparoscopia. O que eu faço, então? Eu visualizo a pelve, a superfície ovariana, a fossa ovárica, tinha a foto lá anterior que vocês viram, o fundo de saco de Douglas e os ligamentos uterosacro. E essa videolaparoscopia vai me dar o diagnóstico, eu vou fazer uma biópsia desse tecido, então eu vou ter um anátomo patológico e eu vou classificar em leve, moderado ou grave, né? Então eu tenho estadiamento. E o prognóstico e o próprio tratamento. Se for leve, dá para se fazer cauterização dos focos. Se ela cometeu todo o ovário, não tem jeito, eu vou ter que retirar o ovário, vou fazer uma oforectomia. Se ela comprometeu o ligamento largo, fundo de saco posterior, e der para retirar pela videolaparoscopia, retira-se por videolaparoscopia, além do tratamento medicamentoso que pode ser instituído. Então, padrão ouro para a endometriose ainda é a videolaparoscopia. Aí dos outros que a gente falou, a ressonância também é bom, mas o estadiamento é dado pela videolaparoscopia ou pela laparotomia, na qual você vai visualizar. Mas o melhor é a videolaparoscopia. Aqui uma presença de tecido endometrial, o reto sendo acometido, né? Na sua porção interna e foco de endometriose, se exteriorizando e aderindo aqui a outra lesão vermelha, roxeada, castanhada, que vai mudando de cor, fica branca às vezes com o passar do tempo, seja de cor escura, chocolatado, e vai se disseminando com o tempo. Isso aqui acomete, como eu disse para vocês, essa senhora disse que tinha 14 anos, que ela fez o diagnóstico, mas não procurou tratar, que parece intestino, né, parte de intestino aderido aqui, tá? Então, ela, depois de 14 anos de procurar tratamento, vocês acham que ela vai conseguir? É leve, moderada ou grave? Ela deve ser acentuada. Eu não falei isso para ela, eu vi o resultado da ressonância de 4 anos atrás e encaminhei para tratamento. No último caso, vamos fazer uma esterectomia ou forectomia bilateral nela para aliviar a sintomatologia. Agora, os focos intestinais, se tentar cauterizar isso aqui, pode perfurar o intestino da paciente, dependendo. Pega a serosa só e às vezes compromete alguma outra camada. Então pode ter problema, por isso que dá constipação intestinal e às vezes pode dar diarreia. Aqui novamente, videolaparoscopia, foco de endometriose aqui, ó. Outro foco aqui, outro foco aqui, foco em fundo de saco posterior. Essa porção está um pouco desviada para cá, mas aqui a parte lateral. Então o útero está aqui e trompa para cá, o ovário bem pequenininho aqui, ó, parte branca, e o foco de cor escura achocolatado, aqui aderindo em parte do peritônio e em parte do intestino da paciente. O objetivo terapêutico visa aliviar a dismenorreia ou a dor, corrigir a infertilidade e a reincidência, tem como objetivo a não reincidência do processo, mas em alguns casos, né, ocorre sim a reincidência da endometriose. Vai continuar, a trompa vai ficar ali, a não ser que retire tudo, ou retire daquele lado e não reflua do outro. Aí não tem reincidência, mas tem grande probabilidade de reincidência sim. O tratamento pode ser expectante,
vou tomar esse medicamento aqui e está torto aqui, que é cirúrgico. Não sei, está grande. Então, é expectante clínico, eu vou tratar, vou passar um medicamento para ela, cirúrgico, ou eu faço clínica para regredir, dou um medicamento para regredir o foco, depois eu faço um procedimento cirúrgico, vídeo laparoscópico, ou abro esse paciente. Os medicamentos mais utilizados são o acetato de medroxiprogesterona de 3 em 3 meses, são 150 miligramas, faz-se um repouso endometrial, deixa esse endométrio fino, então não vai ter sangramento, então vai diminuir. A dionogesta tem o Alurene, tem Caliche, tem vários medicamentos aí à base de dionogesta que são usados de maneira rotineira e diária para aliviar os sintomas desse paciente. Danazol, esse Zoladex aqui é injetável, é uma ampola mensal, deve custar uns R$600, é o mesmo que Neodelcactil, tá? Então usa de maneira mensal. O problema é que ele leva o aumento do número de androgênio. Na verdade, esses medicamentos aqui, eles bloqueiam a produção de estrogênio. Mas não é, você falou que é estrogênio que causa isso? Sim, é estrogênio. Então, ele é estrogênio dependente. Se eu estiver bloqueando a produção de estrogênio, eu vou diminuir o estrogênio, mas eu vou aumentar a testosterona. Então, eu vou levar um hiperandrogenismo nessa paciente. Mas você vai diminuir os focos? Sim, diminui. Por quê? Porque não tem ação estrogênica ali, não tem espessamento endometrial, ela vai entrar em amenorreia, vai ter hirsutismo e vai ter um hiperandrogenismo, em alguns casos, mudança do padrão da voz, vai se tornar rouca e grossa. Então, tem uma masculinização da mulher. E o tempo que você usa isso aí? O tempo varia, pode ser uma ampola mensal, durante 6 meses, 1 ano. Na verdade, você quer reduzir o foco, porque se tiver comprometimento intestinal, comprometimento de epipo, comprometimento de alça, fica mais fácil você submeter essa paciente a um procedimento cirúrgico depois, Então, o tratamento é medicamentoso, que é clínico e cirúrgico. Então, eu tratei clinicamente os pacientes, depois, posteriormente, eu pretendo fazer um procedimento cirúrgico. O gestrinona visa também isso. E os anovulatórios orais que contêm estrogênio e progesterona, eles tentam diminuir o fluxo, né? Então, vou levar uma hipomenorreia. Se eu diminuir o sangramento, eu vou causar menos dano ao paciente. Então, vai ter menos sangramento retrógrado, menos complicações. Os análogos do GNRH, ele vai inibir a produção de FSH a nível central. E se eu inibo o FSH a nível central, então se eu tenho uma diminuição na produção de FSH, eu não vou ter um estímulo hormonal. Então eu vou levar uma menopausa medicamentosa, se não tem estímulo estrogênico e nem de progesterona. Mas na verdade, esse análogo de GNRH ele inibe a nível hipofisário, o GNRH a nível hipotalâmico, vai inibir a hipófise é produzir menos FSH. Se tem menos FSH, eu vou causar uma falência no FSH, ou diminuir o FSH. E com isso, não vai ter estímulo estrogênico. Então, vou ter uma menopausa medicamentosa e vou diminuir o tamanho do ovário também. Por quê? Porque não tem estímulo. Então, eu vou induzir a uma falência ovariana, né? Mais ou menos seria isso. Então, uma menopausa precoce. O RU48 também. Então, todos esses medicamentos, eles visam, basicamente, diminuir a produção de estrogênio para que o ovário não cresça e que não haja sangramento ou diminua o sangramento para aliviar a sintomatologia e, posteriormente, uma abordagem cirúrgica, se for o caso. Endometriose e reprodução assistida. Então, contorna a patologia pélvica associada à endometriose. Então, pode ser feito. Retira os gametas de um ambiente potencialmente hostil. Se esses gametas forem viáveis, lembrar que o hormônio, para saber se eu tenho condições de retirar essa célula para que haja uma fertilização, é o hormônio antimileriano, para eu poder fazer o procedimento, né? Porque se não tem reserva ovariana,
não vai resolver. Então, dose hormônio antimileriano, faz ultrassom, vê o tamanho do ovário, vê a localização dos focos e retira esse dígito por ultrassom e faz fertilização assistida. O objetivo principal, acho que tem coisa aqui em cima, da endometriose. O objetivo principal é tratar, aliviar a dor. Então, o tratamento alivia a dor com o quê? Analgésico, anti-inflamatório, contraceptivo. O que ele faz? Repouso ovariano. Se ele faz repouso ovariano, diminui a produção de estrogênio e progesterona, levam a hipomenorreia. Agora, para tratar a infertilidade, se os focos forem, se for, eu falei que ele pode ser leve, moderado ou grave. Se for um foco de moderado para grave, o tratamento não tem jeito, o tratamento tem que ser cirúrgico, ou laparoscópica, ou laparotomia. Mas eu posso associar, além disso aqui, os outros medicamentos que bloqueiam a produção de estrogênio, como a gente viu lá, o Neodecaptil, o Zoladex, a gestrinona, o 4-8. Sim, a gente pode, porque a gente quer diminuir a produção de estrogênio. Vamos, computador? Estou com preguiça. Então, como é que eu faço? Eu tenho que fazer o diagnóstico. Ultrassonografia, sim, tem endometriose. Dosei CA 125, deu mais de 100.000 unidades por ml. Aí, o que eu vou fazer? Eu já fiz o diagnóstico e tratamento. Pode ser a cirurgia ou pode ser clínico, ou associar os dois, cirúrgico e clínico. Lembrar que o padrão ouro sempre é a videolaparoscopia, porque eu posso fazer o diagnóstico, o estadiamento e dar o prognóstico para essa paciente e vou cauterizar os focos dessa paciente. Na verdade, eu vou retirar, né? Cauterização está retirando os focos. Ah, mas ela pode vir a ter novamente? Sim, pode. Ah, se comprometeu todo o ovário que evoluiu, eu vou ter que tirar o ovário, tem jeito, né? Então, faço até uma oforectomia se for necessário. O procedimento cirúrgico, eu vou ressecar aquele tecido, vou coagular e, através dessa coagulação, a vaporização desses focos e soltar as aderências, se por acaso houver. Se a paciente tiver 40 anos, prole definida, não quer ter mais filho, tem 3 ou 4 filhos, considerar esterectomia. E a clínica que a paciente vai ter é menopausa, porque geralmente afeta os ovários, você vai ter que mexer no ovário. Se você mexer no ovário, você vai levar a uma menopausa. E às vezes tem comprometimento dos 2 ovários. Então não tem jeito, você tem que retirar os 2, fazer uma forectomia bilateral e vai levar a uma menopausa dessa paciente. O tratamento, então, a finalidade e objetivo principal do tratamento da endometriose. Tratamento, a finalidade de diminuir a dor, diminuir os sintomas, aliviar, reduzir a dor, diminuir o tamanho dos implantes, então cauteriza os implantes dos focos, reverter ou limitar a progressão da doença, preservar e restaurar a fertilidade, evitar ou adiar a recorrência da doença. O tratamento pode ser clínico nas formas brandas, como eu já falei para vocês, medicamentoso. Pode ser feito com anticoncepcional oral ou injetável. No caso do injetável, acetato de hidrocorticosterona, que leva uma amenorreia por um período de 3 meses. Então, vai ter 3 meses sem sangramento, 3 meses sem dor. 150 mg de 3 em 3 meses. Acetato de hidrocorticosterona intramuscular. Funciona como contraceptivo também. E tem um consenso entre o que fazer e o que não fazer, ou não fazer nada, já que a doença pode ser evolutiva. Se eu não fizer nada, ela vai evoluir. Cada vez eu vou ter mais implante naquela região. E se a paciente deseja ter filho, pode ser feito um tratamento com cirurgia e um tratamento hormonal, ou tratamento hormonal e depois cirurgia. É aquilo que eu disse ali anteriormente. Então, a gente usa a medicação para reduzir os implantes, depois eu faço a cirurgia. Ou faço a cirurgia e, se eu não conseguir reduzir todos os implantes, eu dou o medicamento para a pessoa, para essa paciente, se ela desejar engravidar. E se o foco for grande comprometimento dos 2 ovários, pode ser que ela perca os 2 ovários. Perdendo os 2 ovários, para que vai servir o útero? Já que eu estou fazendo, faço também uma esterectomia e a paciente vai ficar livre da patologia.
A referência bibliográfica é o Nova, a página não está aí. Tá? Vamos ver se tem o Hans, tem o Freitas. Tem o Halb, né? Edição antiga, de 82. O Freitas tem uma edição mais nova. Aí está a 5ª e a 6ª edição. Eu não coloquei a página, mas tem a 7ª edição do Freitas também, que vocês podem usar. Tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Esse também é um assunto importante. Acho que o Cristiano já deu uma introdução na aula de IST para vocês, deve ter falado alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Nós vamos falar sobre doença inflamatória pélvica, que também é um assunto interessante, que costuma levar à infertilidade. Então, é fator de risco pelo fator tubário e por outros motivos que vocês vão ver durante o transcorrer da exposição da aula. Cadê meu negócio? Não vai. Então, o que é doença inflamatória pélvica? Geralmente é causada por micro-organismos que acendem o trato genital inferior. Antigamente a gente chamava de doença sexualmente transmissível, hoje infecções sexualmente transmissíveis. Geralmente é polimicrobiano, são vários micro-organismos oriundos da vagina, da cervice, acomete o endométrio, se cometer o endométrio, leva uma endometrite, formação do endométrio. Quando acomete a trompa, leva a uma salpingite, aí vai ter o fator tubário, levando a uma estenose tubária, uma diminuição da luz da trompa. Essa diminuição da luz da trompa pode se tornar um fator de risco para, por exemplo, prenise ectópica ou ainda para infertilidade. Quando acomete o ovário, leva um abscesso tubovariano, o paciente pode ter febre, dor intensa na localização dos anexos, dor à palpação. Se pega a superfície peritoneal ou se atinge, passou a trompa, passou o ovário e atingiu o peritônio, dor e fundo de saco de Douglas, dispareunia intensa e superfícies contíguas ao peritônio, tais como o fígado e a cápsula hepática, e além disso, o diafragma. Vai levar uma patologia chamada lesão em corda de violino. O principal agente etiológico é a Chlamydia trachomatis, que causa uma síndrome chamada de síndrome de Fitz-Hughes-Curtis. Tem para frente aí, depois vocês vão ver como que se escreve esse nome, tá? E é um fator de infertilidade. A gente, às vezes, eu tenho diminuído o número de cirurgias, mas quando eu operava mais pacientes graves, né, eu diminuí, mas quando eu era mais novo eu gostava muito de operar. Não é que eu não gosto, mas eu diminuí o número de cirurgia. Eu tive oportunidade de ver várias vezes aderência ou lesão em corda de violino por infecções abdominais, principalmente por clamídia, é o principal agente etiológico, seguido da Neisseria. Então, você vai ter cavidade virtual, canal vaginal, o colo, parte superfície interna, o endométrio. Se a bactéria, geralmente a bactéria ela não é flagelada, mas ela tem que ter algum micro-organismo para levar ela aqui para cima. E o principal micro-organismo, o vetor, na verdade, que leva a bactéria para cá, é o tricomonas, se ela tiver tricomonas, e o espermatozoide. Então, ela pega uma carona aqui, a bactéria, e ó, vai embora. Atingiu o endométrio, endometrite. Pegou a trompa, uma salpingite, né? Ou pegou o ovário, pode ter um abscesso, tubo ovariano. Então, vai inflamar isso aqui tudo. Se cair na cavidade peritoneal, uma peritonite. E se pegar estruturas contíguas, tais como cápsula hepática, aquela síndrome que eu falei para vocês, que é causada pela clamídia, e é uma lesão em corda de violino, fica como se fosse umas linhazinhas assim, um fiozinho branco, às vezes meio que amarelado, purulento, pendurado e aderido ali entre o fígado, o intestino e o diafragma e a cápsula hepática. A gente desfaz aquilo, retira, resseca com a própria mão. Tem que tomar cuidado para não desserosar as alças intestinais, porque às vezes está tudo colado na alça intestinal e o tecido que a gente tira dali é tecido que contém micro-organismos e aquela como é que fala?
A serosa, aquele material que está colado na serose intestinal pode desserosar o intestino e levar até uma perfuração. Então, tem que tomar cuidado quando fizer isso. E quem causou isso? O próprio organismo, no sentido de defesa. Tem células de defesa que vão ali para proteger o organismo, para que essa infecção não progrida além daquilo que já progrediu. O tratamento é antibiótico terapia, e se tiver aderência, se tiver material ali purulento, se tiver, por exemplo, uma lesão, um abscesso do bovariano, a gente vai ter que tirar isso aqui. Ó. E às vezes a gente vai cortando, isso aqui está tudo podre, vai cortando, às vezes tem que fazer até esterectomia, por quê? Porque não deu para suturar isso aqui, quando você retira a trompa, o ligamento do bovariano, você vem dissecando, solta a bexiga que está anterior aqui, isso aqui é um corte histológico, né? Mas a gente vem, liga a artéria uterina dos dois lados e retira tudo fora. Vai fazer o quê? Às vezes pode levar, sim, uma infertilidade. Em último caso, o tratamento pode ser até a esterectomia, dependendo da gravidade do quadro. Os fatores de risco para que a paciente venha a ter esse tipo de patologia são a idade, paciente menor que 25 anos, ectopia cervical pela baixa prevalência de anticorpos contra a clamídia, e o muco cervical, quanto mais jovem, é mais permeável, então passa mais fácil o micro-organismo por ali. Idade precoce de relações sexuais, o paciente às vezes não tem muita orientação, não usa preservativo e pode levar a uma infecção oportunista. Mas quem leva? O vetor sempre é o tricomonas, na maioria das vezes, e o espermatozoide. Baixo nível socioeconômico por quê? Porque às vezes não tem condições de procurar tratamento médico. Então, eu acho que aquilo é normal. Aí você, tô com problema, não consegui marcar consulta e não tem dinheiro para pagar um especialista ou um médico para fazer diagnóstico. Às vezes pede algum exame, não consegue fazer o exame. Então, tem prevalência também nesse grupo etário. Múltiplos parceiros, né? Às vezes tem um parceiro que tem uma patologia que pode levar a ascendência desse micro-organismo e causar uma doença inflamatória pélvica. A falta de preservativo, o sexo inseguro, né? Então também é fator de risco. Se o parceiro tiver uretrite, principalmente por Neisseria gonorreia, é um fator de risco. História prévia de IST ou doença inflamatória pélvica é fator de risco, que teve uma vez, tem grande probabilidade de ter novamente. Duchas terapêuticas, o que elas fazem? O que protege a flora vaginal são os lactobacilos ou bacilo do Hölderlin. Essas chamadas duchas terapêuticas diminuem a produção de lactobacilo. Com isso, diminui a proteção. Então, o lactobacilo funciona como um fator protetor, mantendo o pH ácido. E se faz duchas terapêuticas, modifica o pH, fica propenso à infecção ginecológica de repetição. E tampões vaginais devem ser evitados. Manipulação por procedimentos intrauterinos, tais como curetagem uterina ou qualquer manipulação que se faça do trato genital com material não estéril. Então, se usar um material qualquer, como eu não falei para vocês, eu falei para a turma do oitavo período. Depois, quando a gente aula prática, a gente comenta sobre o assunto. Então, qualquer manipulação nessa região pode levar a uma infecção ascendente. A bactéria fica ali e depois vai colonizar, levando a um problema mais grave. O tabagismo funciona como agente imunossupressor, o alcoolismo também, e drogas ilícitas funcionam como cofatores imunossupressores. Então, tendem, né, a levar à diminuição da imunidade dessa paciente. Então, em adolescentes jovens, a probabilidade pela cervix imatura, pelo líquido, né, cervical, não é líquido, muco cervical ser menos espesso, tem maior facilidade, então a sua adolescência tem maior probabilidade de adquirir esse tipo de patologia, em torno de 3 vezes mais em relação às senhoras acima de 25 anos. Uma grande parte dos quadros são subclínicos, às vezes o paciente tem um problema e não sabe que está tendo aquilo naquele determinado momento. E um determinado grupo desses 60 que não sabe vai desenvolver doença inflamatória pélvica. Tem uma alta taxa de morbidade, mas a mortalidade é baixa. Então, o paciente tem dor? Sim. Tem uma morbidade elevada. 12% das mulheres ficaram infectas após o primeiro episódio de doença inflamatória pélvica,
Por que vai ficar infértil? Porque obstrui a trompa, teve fator tubário, teve lesão endometrial, teve fator ovariano. Então, 12% infertilidade após o primeiro episódio, né? Então, após um episódio, 12%. Após 2 episódios, 25%. Aí, se teve mais de 2 episódios de doença inflamatória pélvica, a probabilidade é acima de 50% após 3 episódios ou mais de 3 episódios. Então, está tendo um problema de repetição constante e não está sabendo tratar ou não está tratando. Tratou, melhorou, foi na farmácia, comprou um remedinho, não quis ir no médico. Ah, agora está bem, daí a pouco aparece tudo de novo. Ah, melhorou, voltou de novo, melhorou, voltou de novo. Então, a probabilidade de infertilidade nesses casos se torna maior. O certo é procurar um especialista e ver o que está acontecendo. Como eu tenho fator tubário, obstrução da trompa ou diminuição dos cílios e estenose da luz tubária, tem 6 a 10 vezes mais a probabilidade de desenvolver uma gravidez ectópica. O que é isso? É aquela que ocorre na trompa, né? Ou fora dela, então não está na cavidade uterina, não está no útero, é ectópica. Pode ser extra-uterino. Então, tem grande chance de ter uma gravidez ectópica. A mortalidade é baixa, mas a morbidade é elevada. Epidemiologia. Afeta mais de 1 milhão de mulheres por ano. 20 a 30% são adolescentes pela cervix imatura, pelo comportamento de risco de grupo, né, como a gente disse lá atrás, vocês viram. Esses métodos de barreira impedem a ascensão, funcionam como fator de proteção. O uso de contraceptivo hormonal deixa o muco mais espesso, dificultando a ascensão desses micro-organismos e não vai deixar passar nem o espermatozoide e nem o tricomonas, então não vai carrear, funciona como fator protetor desse endométrio. O DIU não medicado é um fator de risco, não tem nenhum efeito protetor. Ele vai ficar irritando o endométrio aqui e vai aumentar o sangramento. Então, ele não funciona como protetor. Protege, sim, de infecção, mas ele também é um fator de risco para prenise ectópica, que é aquela que ocorre nessa região, principalmente na trompa, mas pode ocorrer ovariana, pode ocorrer prenise abdominal também, tá? O fator de risco aqui, ó, tem um espermatozoide, o tampão mucoso que protege, e o espermatozoide, se ele tiver espesso, esse tampão, ele não vai passar, mas o micro-organismo pega, assim, uma carona, né? Então, se por acaso passar, ele pega uma carona aqui, ó, vai embora lá para cima, e vai causando estrago, né? Até cair aqui dentro da cavidade abdominal e levar a um problema. Aqui uma cervix, é uma ectopia, na verdade. Aqui você tem a junção escamosa colunar, a ectocervix e a endocervix. Aqui você consegue visualizar bem a endocervix exteriorizando aqui, ó, uma paciente jovem. Além de uma discreta ectopia, tem a cervix, a ectocervix e a parte interna, que é a endocervix, que é de uma paciente jovem. Defesa natural. Então, tem a flora normal, que dá para os lactobacilos, que eu falei para vocês. Então, os lactobacilos protegem, porque mantém um pH ácido entre 3,8 e 4,2. Então, protege. Por isso que duchas vaginais diminui esses lactobacilos e perde a proteção. Então, o pH fica mais básico, perde a ação protetora. Então, eu tenho alteração no muco cervical. Esse muco cervical com pH ácido funciona como proteção. Quando eu quebro essa barreira protetora, eu tenho grande probabilidade de ter infecção. Nesse período aqui, os lactobacilos estão diminuídos. Então, eu tenho alteração de pH. Se eu diminuir nessa época aqui, ó, eu tenho uma diminuição no pH, eu vou ter uma quebra no mecanismo de proteção. Por isso que muitas vezes, próximo a esse período ou pós esse período, o paciente fala, aconteceu uma secreção amarela, branca, depois desapareceu. Por quê? Porque esse micro-organismo aqui,
esse pH se tornou básico e esses micro-organismos naquela época haviam diminuído, não que haviam desaparecido, mas eles diminuíram, eles sozinhos não conseguem fazer frente a determinados tipos de micro-organismos. E além disso, essa parte aqui, o canal cervical nesse período, ele se torna aberto. Se torna aberto, se torna mais pérvio. Mas é micro-organismo, então passa em qualquer lugar. Só que se está mais pérvio, tem maior probabilidade do micro-organismo ascender por ali. A etiologia são polimicrobianas, são aeróbicos facultativos ou anaeróbios. A transmissão é geralmente via sexual. O principal é a clamídia e o segundo é a Neisseria. Deixa eu ver se escrito errado aqui, não está certo. Neisseria gonorrhoeae, está certinho. E a clamídia trachomatis. 2/3 dos casos de doença inflamatória pélvica são causados por esse micro-organismo. E o que se vê, aqui está muito branco, né? Essa pessoa está parecendo mais cândida, mas está saindo do canal cervical. Geralmente ela é amarelada, tendendo a purulenta. Quando se passa o especo, a gente consegue ver uma secreção espessa saindo por essa região aqui. Caso queira fazer uma lâmina, é só pegar aquela espátula de ar, pega o material, espalha na lâmina, coloca assim. Se você suspeitar de Neisseria, por exemplo, bacteroscopia para Neisseria gonorrhoeae. O nome da coloração para Neisseria é coloração de Ziehl-Neelsen. Você vai ver no microscópio diplococo gram-negativo, ele fica vermelhinho, fica corado 2 a 2 em lâmina. Isso a gente vê às vezes no laboratório, no ambulatório. A gente fala com a paciente se pode fazer o exame, que às vezes ela não permite, ela só quer fazer um preventivo. Então, se quiser só um preventivo, você vai ter que pegar uma gás, um xerrom e limpar isso aqui. Você não quer pegar essa secreção, você quer pegar célula aqui. O preventivo não é para tratar Neisseria. Embora, às vezes, eu nunca vi Neisseria em lâmina. Você tem que pedir a coloração própria para ela, que é de Ziehl-Neelsen. Então, você limpa isso aqui, colhe o material que você quer colher e manda para análise. Agora, se a paciente permitir que você faça o exame, você não pode escolher um material e levar no laboratório para a gente ver se tem um micro-organismo que estou achando que é o que tem para tratar direito da senhora. Geralmente tem paciente que não deixa não. Fala, não, eu prefiro não, que não faz. Ou você não pode fazer assim, a gente colhe, passa numa lâmina e leva no laboratório. E a moça lá vai fazer a coloração de Ziehl-Neelsen, que é coisa rápida, demora de 10, 15, 20 minutos. E aí ela chama a gente para ver. E a gente fica tudo vermelhinho na lâmina, 2 a 2. Fora um do lado do outro, parece uns grãozinhos de feijão. Fechou o diagnóstico. A senhora está com um probleminha aí, nós vamos tratar, vamos passar o remédio. Ah, mas é grave, ó, o ideal é que o marido da senhora procure um tratamento também, que pode ser que ele tenha, possivelmente, pegou do marido, né? Outros micro-organismos. Lembrar que os principais são esses dois, mas o Mycoplasma hominis também causa, a Ureaplasma urealítico causa, Peptococcus, Peptostreptococcus, a Gardnerella pode ser um agente, a Escherichia coli, Streptococcus do grupo A, o beta-hemolítico, são bactérias que não pertencem ao grupo de infecções sexualmente transmissíveis, mas podem estar presentes nessa flora aqui endógena. O vírus tem um papel incerto como agente etiológico de doença inflamatória pélvica. Lembrar sempre, os dois principais são esses, mas o principal é essa aqui, é a clamídia, tá? Depois vem a Neisseria. Esses outros aqui todos causam. Os agentes etiológicos não transmissíveis, né, via sexualmente são tuberculose, né, o bacilo de Koch, vem por disseminação, ela ocorre por disseminação hematogênica. O caráter clínico é insidioso, você não responde ao tratamento convencional. Então, se por acaso algum dia vocês tiverem um paciente que tem uma tosse seca, mas a clínica não é a clínica é parecida, mas não é de tuberculose. Você fez um raio-x, você não viu nada do seu raio-x, aquela parte superior onde desaparece, né? A parte superior do pulmão está normal, não tem nada, mas a paciente tem uma certa dor pélvica, o paciente está emagrecendo, ela tem contactante com tuberculose, e aí você vai tratar, não vai responder às vezes a terapêutica funcional, então o procedimento é outro. Ah, por que você está falando isso? Você já viu? Já. Eu atendi uma paciente com abscesso ovariano por tuberculose. Então, era um bacilo de Koch.
E o que, que você fez? Tratamos com antibiótico convencional para doença inflamatória pélvica. Não adiantou nada. Fez um ultrassom, viu que tinha uma massa no ovário, um pouquinho maior do que o esperado, e dor local, e uma secreção em fundo de saco posterior, champus, visto a sonografia. E aí a pessoa que fez o exame falou para mim, se eu fosse você, eu pediria mais alguns outros exames, pede raio-x, pede CQ, e pede a propedêutica de CQ não, pede a propedêutica de maneira correta para você fazer um eletivo nessa paciente, abrir esse ovário aí vai romper daqui a pouco, tem alguma coisa nesse ovário. E eu fiz uma laparotomia na paciente, a gente retirou o ovário, ela perdeu parte da trompa, né? O outro ovário estava bom, só tinha pego um ovário, mas ela era muito magrinha. E cirurgia simples de fazer, a gente fez, foi tranquilo, lavou a cavidade, e foi para o histopatológico. E veio tuberculose ovariana. Eu encaminhei para referência, né, de fala, não é de DST, é de DST mesmo. Tem uma pessoa aí que faz esse tratamento, faz esse serviço, uma colega nossa, o laudo histopatológico, mandei uma cartinha, o histórico da paciente. A paciente tratou adequadamente e depois que ela terminou o tratamento, o peso dela tinha voltado ao normal e ela não tinha mais 38 quilos, e sim uns 50 quilos quando eu vi ela pela última vez. Então, era uma tuberculose ovariana e o comportamento é insidioso, incerto. E ela procurou a gente porque ela tinha uma dor pélvica. E a gente internou, fez ultrassom, enfim, resolveu. Agora, quando falar para vocês que a paciente usuária de DIU e apareceu não, está com doença inflamatória pélvica, e você não achou outra causa, não achou outro micro-organismo, não sabe o que foi, geralmente é um fungo, é o chamado Actinomyces israeli. É comum em pacientes usuários de DIU ter infecção fúngica por esse tipo de fungo, Actinomyces israeli, que pode levar a uma doença inflamatória pélvica. Não necessariamente vai levar, mas pode sim acometer usuários de dispositivo intrauterino. Agentes etiológicos. O HIV positivo tem um papel semelhante a soro negativo. Então, porém, tem maior quantidade, maior infecção concomitante pela queda da imunidade, né, em relação ao HIV, por Mycoplasma hominis, por candidíase de repetição, por streptococcus, e até pode ter, sim, pela queda da imunidade, maior probabilidade de ter o HPV. Lembrando sempre que as principais cepas de HPV que causam, que poderiam prejudicar mais esse paciente, se ela tiver contato, é a 16 e a 18. Então, são as duas cepas principais. Embora o 6 e o 11 também causem, mas em menor incidência. Depois você tem o 33, o 45. E existem vacinas polivalentes, ou bivalentes, que é dado pelo Ministério de Saúde para jovens até 14 anos. Existe uma que tem 9 sorotipos, é um monovalente, é vendida na rede privada e fornece, né, proteção como agente cruzado para outros tipos de HPV. Tá? Então, a vacina é para 14 anos, tem bivalente, quadrivalente. Lembrar sempre que é o 16 e 18, não tem como errar em prova, né? A patogênese, de maneira geral, da doença inflamatória pélvica e dos órgãos genitais superiores, tem um vetor que eu já disse para vocês lá atrás, que é o espermatozoide, então a bactéria não tem flagelo, mas esse aqui tem sim flagelo, ele movimenta. Então ele vai funcionar como vetor e vai levar a bactéria lá para cima. A tricomonas também tem flagelo, se ela tiver tricomonas, vai pegar a bactéria e vai causar uma endometrite, vai fazer um grande problema. Ou no período menstrual, se esse paciente tiver algum micro-organismo que possa acarretar uma doença inflamatória pélvica pela própria contração da musculatura uterina, ela faz um mecanismo de sucção, a cervix aberta, vai puxar esse micro-organismo como se fosse uma bomba, né? Aquilo faz um mecanismo de sucção e leva esses micro-organismos via ascendente. Pode acontecer, não necessariamente, mas pode acontecer.
Aqui, de novo, aquela imagem que estava no início, onde apareceu a Neisseria, a imagem amarelada e purulenta. Aqui, uma grande quantidade de secreção saindo do canal cervical, pegando praticamente toda a parede aí, ó, fundo do saco posterior, região anterior, lateral. Então, geralmente a gente vê isso no ambulatório. Nem sempre é amarelo, pode ser branco, às vezes é outra coisa. Isso aí está parecendo mais uma cândida do que uma neisseria. É tudo aderido da parede, parece, se bem que tem umas bolhas aqui em cima, mas parece cândida, né? E não neisseria, mas mais comum é neisseria. As terminologias das infecções. Quando eu acometo o endométrio, passou por aqui, eu vou pegar o endométrio e tem uma endometrite. Quando ela vai para a trompa, eu tenho uma salpingite. Se eu pegar o ovário, eu vou ter uma salpingo-oforite. Então, eu tenho uma salpingite associada ao abscesso tubo-ovariano, né? Então, eu tenho uma salpingo-oforite, inflamou aqui. Posso ter uma anexite que eu peguei o anexo todo. Posso ter uma parametrite? Sim, pegou os ligamentos aqui embaixo. Então, pegou aqui o ligamento uterovárico e pode pegar os ligamentos aqui embaixo. Então, eu posso ter uma parametrite, além do próprio abscesso tubo-ovariano que eu acabei de falar aqui. Uma pelve peritonítica nessa parte da pelve, então, cheio de bactéria aqui, pus. E uma perihepatite, que é a lesão em corda de violino causada pela clamídia, que é a Symphysis Hutchinson, tá? Então, o que a paciente tem? Dor. Tratamento de antibiótico terapia, em último caso, laparotomia para lavar essa cavidade. A fisiopatologia. Os micro-organismos vão ascender pelo trato genital. Eu falei que tem um mecanismo de sucção. Então, nesse período, além disso, eu tenho diminuição dos lactobacilos que protegem. Tem a sucção ainda, mecanismo de sucção, pela própria contração e pela diminuição do pH, né, nesse período aqui. Então, tem a abertura do colo, tem maior fluidez, o colo estava aberto na fotografia anterior. O muco cervical tem uma ação estrogênica, ele tem uma baixa ação estrogênica nessa fase. Eu tenho a sucção do conteúdo para a cavidade uterina e os micro-organismos estão aqui esperando, só cair a imunidade, diminuir o pH, pegar carona com um outro micro-organismo fragilado que possa vir aqui e diminuição do lactobacilo que protege. Então, ele vai ter um mecanismo de sucção e ó, vai ganhar isso aqui e vai levar a um predomínio de doença inflamatória pélvica. E aqui, nessa fase, eu tenho uma quebra na barreira, porque eu tenho diminuição de lactobacillus, então vou ter um pH mais básico, facilitando a passagem desse micro-organismo. Está acabando já a aula, tá, gente? Sei que está longa, mas já tem uns 4, 5 slides, acho que termina. A fisiopatologia, então, pela clamídia, pela neisseria, o principal é a clamídia, depois a neisseria, vai causar um mecanismo de ascensão e de inflamação canalicular, vai vir para cá, ó, e levando a uma endometrite. Quando você toca o colo, vai ter dor, a mobilização do colo, geralmente a dor é baixa, sensação de peso, e às vezes a paciente tem febrícula, não tem febre ainda, mas quando se tem abscesso tubo-ovariano, tem bastante dor, febre. Quando ela vem para a trompa, ela vai causar uma estenose, vai diminuir as fímbrias, é um fator de risco, a trompa inflamada para a parese ectópica, então tem dor intensa, né, por essa reação inflamatória, a palpação nos anexos aqui, então pode fazer toque combinado, toca e mobiliza. Mobiliza, pronto, eu vou jogar para cá. Se eu mobilizei, isso aqui tende a deslocar e a paciente vai ter dor. Vai formar aderência e dor pélvica crônica, ela vai ter vai ter dor pélvica crônica, micro-organismo ali. E a oclusão do lumen tubário por trás, você diminuir aqui, ó, pode ver que está estreito. O que ela pode ter se ela vir a ficar grávida? Então, preenche ectópica, que aquela fetinha vai desenvolver aqui nessa região, 7, 8 semanas, se não for diagnosticado, vai romper e vai ter uma hemorragia abdominal aqui, em consequência da obstrução desse lumen tubário. Fisiopatologia pode ser infertilidade por fator tubário, tem uma obstrução na trompa, então tem infertilidade. Por quê? Porque não vai passar, vai ficar aqui, ó, e vai acabar rompendo. Então, vai levar uma preensão ectópica. Ah, mas não teve preensão ectópica. Tudo bem. As fímbrias estão aglutinadas. Levou oclusão total e formação de pio salpinge. Tem pus aqui, tem dor pélvica crônica.
As fibras podem envolver os ovários e levar a um processo tubovariano. Então, além disso, pode levar aqui, ó, secreção do ovário, tem pus. O ovário vai ficar hipofuncionante e com o tempo pode ser que seja necessário, ó, ressecar esse tecido. Ah, mas eu quero saber, então, se eu tive esse problema, porque eu já tratei com antibiótico, tive febre, estou casado há 5 anos, o meu marido já tem 2 filhos, por exemplo, e como é que eu faço? Existe um exame chamado esterossalpingografia, que ingesta-se um contraste pelo canal cervical e o contraste passa. Então, ele chegou aqui, ó, parou. Chegou aqui, parou, tudo destruído dos dois lados. Foi isso que aconteceu. Ou ela fez uma laqueadura, cortou a trompa fora, ou ela teve um processo de doença inflamatória pélvica que acabou levando à infertilidade. O nome do exame é esterossalpingografia. É um raio-x contrastado das trompas. Se não passou, prova de COT, escreve COT com 2T, negativo, obstrução tubar. Ah, a senhora não vai ficar grávida, não. É fator tubário. Está tudo obstruído. Olha o exame aqui. Aqui é contraste. Contraste tem que passar. Aí, se o contraste passar, não tem nada na trompa, tem que investigar outras causas. Então, ó, o processo infeccioso pode progredir em direção à cavidade peritoneal. Olha o estrago que fez nesse ovário aqui, ó. Virou até esterectomia. Perdeu uma parte de cá, parte de cá. O que teve que fazer? Uma esterectomia total. O exudado extravasou na cavidade peritoneal, abscesso em fundo de saco de Douglas e alça intestinal, irritação peritoneal e subdiafragmática. Aqui nessa aqui, o ideal seria que o contraste atravessasse aqui, você veria todo branco. Acho que tivesse mais e mais, não tem, acho que eu tenho um. Aí você vê tudo branquinho aqui, ó. Então a trompa tá boa, tá pérvia. Do outro lado, idem, passou para cá branquinho. Só que aqui não, aqui ele parou, tá obstruído, tá? Aqui uma lesão em corda de violino, um abscesso da superfície hepática, é chamado de Fitzsimmons Curtis ou Fitzsimmons Curtis. Na fase aguda tem um exudado na cápsula de Gleason. Na fase crônica, essas aderências entre a cápsula hepática e a parede abdominal vai levar uma dor no hipocôndrio direito. Então, pode ser vista em imagem videolaparoscópica, como é o nosso caso aqui, né? Ou imagem por videolaparotomia. O ultrassom dá para ver? O ultrassom sim, dá para ter uma ideia, ver a vesícula. Tem aderência abdominal aí, por algum motivo tem aderência. Ele pode afirmar que é por dito? Não, ele não sabe o que aconteceu anteriormente, mas o paciente tem dor em hipocôndrio direito, geralmente adere à cápsula hepática, ao diafragma e forma essas lesões aqui. A gente fala em corda de violino, aqui está vermelhinho, bonitinho, mas a gente vê em fase aguda, isso aqui fica tudo branco. A gente retira isso com a mão, tá? E tem que tomar cuidado para não perfurar o intestino da paciente, porque ele cerose, fica branco, gruda tudo aqui, e vai soltando, vai ficando friável. Quadro clínico: febre acima de 38 graus, dor à palpação e descompressão brusca embaixo do ventre, dor à palpação e imobilização no colo e toque nos anexos, então é chamado grito de Douglas, né? Dor à palpação, massa anexial, abscesso tubovariano, alveolamento do fundo de saco, porque tem pus, tem abscesso ali na parte posterior do fundo de saco. Presença de secreção saindo, passa um especo pelo canal cervical, então olha, a correia amarelada geralmente, e o colo geralmente é friável, sangra fácil. Qualquer coisa que você colocar, ele fica soltando pedaço. Então está friável. Por quê? Porque tem infecção ali. Além disso, ela tem febre. Pode ter sangramento anormal, pode ter pós-relação, a secreção é muco purulento, tem disúria, dispareunia, por irritação do nervo frênico, pode levar náusea, fome e perda do apetite. Pode sim, dor em pulmão direito, dor em andar a nível superior, quando em fase muito avançada, dor pélvica, dor lombosacral e peritonite. Por isso que às vezes no quadro de peritonite é necessário fazer uma videolaparoscopia ou uma laparotomia. Aqui novamente, ascensão da bactéria, já está repetindo tudo que a gente já viu, né? Vai subir e vai acometer o endométrio, a trompa, acometeu o endométrio, acometeu a trompa, acometeu o ovário, fez o abscesso ovariano ou tubo ovariano, diminuiu a luz, levando a fator tubário, levando uma parametrite,
Primeiro, começa com uma endometrite, salpingite e uma parametrite. Abscesso do bovariano, o agente etiológico mais comum é a Neisseria e a clamídia, igual eu disse para vocês. E, às vezes, pode ser superficial ou pode ser um quadro grave. Aqui, uma imagem de vídeo laparoscópio, outro visto por cima. Anteriormente, você tem a bexiga aqui atrás. Deixa eu ver se dá para puxar aqui, não dá para ver. Aqui, ó. Aqui atrás está a bexiga, o útero visto de cima, a trompa, o ovário aqui aumentado de volume por um abscesso ovariano, ligamento redondo a gente não consegue ver. Do lado de cá, o ovário quase que nem aparece, é pequenininho, mas a paciente tem dor. Quando você toca lá, fundo saco posterior, aqui a gente não está vendo pus, mas você mobiliza, porque está aumentado de volume, está inflamado. Se eu mobilizar, puxar o colo para cá, isso aqui vai deslocar. E aí ela vai ter dor aonde? A região daquele anexo. O direito ou o esquerdo. Nesse caso meu aqui, é o anexo esquerdo, que aumentar de volume. Como é que você sabe? Pela posição da fotografia. Aqui eu não posso afirmar para vocês, mas parece que é uma prenhez ectópica íntegra. O paciente tinha dor, fez sonoporoscopia, tem um fetinho aqui dentro. O que vai ter que fazer? Abrir isso aqui e retirar o feto, misturar de novo. Não precisa tirar a trompa. Ah, eu quero retirar a trompa inteira. Pinça aqui e corta. Retira essa parte aqui, tá? Então, é uma prenhez ectópica íntegra nesse caso. Mas poderia estar rota sim. Se tivesse rota, teria... Que é sangue, ó, tá vendo que está mais escuro? Sangra para dentro da cavidade abdominal, ela tem uma hemorragia. Já tem sangue aqui, mas o sangue que caiu quando abriram. Porque isso aqui é uma pinça de videolaparoscopia. Ah, como é que você sabe que é de vidro? Por causa da pinça que está aqui, ó. E tem uma outra aqui embaixo levantando a trompa, possivelmente para ressecar isso aqui. Dor à palpação. Dor em pulmão direito. Essa foto não deveria estar aí. Aqui, realizando-se um preventivo. Novamente, repetindo as imagens, né, como é que fica. Tudo aumentar de volume por um processo inflamatório. Aí, no caso que eu tenho uma hidrossalpinge associado a um abscesso, que tem aderência e pus aqui, ó. Hidrossalpinge seria pus em fundo de saco posterior. Novamente. A imagem vista de cima, quando você abre aqui uma laparotomia, já botou uma válvula de Doyan, afastou a cavidade, o que você vê? Traves, até chegar ao processo inflamatório, ou o local onde está o problema. Então, o peritônio, ele recobre, ele tenta proteger o organismo, é um órgão linfóide. Então, ele protege, então fica tudo aderido. E o que você faz, então, para chegar lá? Eu vou pinçando, uma pinça aqui e uma aqui, vou cortando. Então, uma parte para lá, outra para cá. Para lá e para cá, até limpar tudo isso aqui e chegar onde eu quero chegar e retirar a parte que está ruim e lavar essa cavidade, entrar com antibiótico de amplo espectro e resolver o problema. Abordagem. Anamnese, exame físico. Hemograma faz parte sempre, né? O PCR, CHS, o beta-HCG para descartar a prenhez ectópica ou a própria gravidez, avaliar a função hepática, pancreática, as sorologias de maneira geral para HIV, VDRL, que a gente pede para hepatite, exame de urina 1 e urinocultura, cultura do material retirado, fazer uma bacterioscopia, por acaso, igual eu mostrei daquela paciente, da primeira lá, que se o paciente permitir que a gente faça a bacterioscopia para Neisseria e o material retirado, se fizer abordagem cirúrgica, histopatológica até o diagnóstico definitivo. A rotina de abdômen agudo, um ultrassom culdocentese, punção de fundo de saco posterior. O que eu vou ver? Geralmente a gente vê pus ou sangue. Na culdocentese tem que tomar cuidado, tem que ter alguém experiente para auxiliar. Cuidado em perfurar a alça intestinal. Hoje em dia a gente quase não faz mais culdocentese. Tem tomografia, ressonância, ultrassonografia, esteroscopia. Mas antigamente a gente não tinha meios de recurso. Como não tem, a gente recorre. Eu aprendi a fazer culdocentese. Alguns residentes meus, eu ensinei a fazer,
quando a gente não tinha no momento oportuno o ultrassom, e a gente tinha que fazer diagnóstico, se bem que o diagnóstico, existem outras maneiras de você fazer diagnóstico, na suspeita de preenche ectópico não é só com dosentese, mas me ensinaram, foi uma pessoa bem idosa, me ensinou e eu aprendi e faço muito bem isso aí. Mas tem que tomar cuidado para não perfurar o intestino da paciente quando se faz cudocentese, porque você faz às cegas. Você traciona o colo com uma pinça de posi, passa um espéculo, entra com um gel 18, que é grosso, retira aquela parte da agulha, só fica o plástico e aspira o conteúdo. Ou vem sangue ou vem pus. Se for tubária rota, o sangue que veio fica na seringa, não coagula. Se for pus, fez diagnóstico, abscesso, tem pus dentro, né? Quando a gente não tem outro meio, é cudocentese. A cirurgia pode ser laparotomia, cirurgia aberta, ou cirurgia por vídeo. O diagnóstico, a gente está repetindo, né? Excluir gravidez, eu peço beta-HCG, preenche ectópica, aborto séptico. Um hemograma vai ter uma leucocitose com desvio para a esquerda, o PCR e THS é inespecífico, mas estarão aumentados. Afastar a infecção urinária, então a gente pede urina cultura e urina 1. Cultura do material da cervix uterina para meio específico ou para aquele tipo de micro-organismo que você acha que tem ali. Bacterioscopia de outros sítios. Exame para sífilis, hepatite B, HIV e sorologia para clamídia. Ultrassom abdominal e pélvico bastante útil, ou transvaginal. Vai revelar líquido livre na pelve, abscesso do ovariano, ovário aumentado de volume, com abscesso ou drenando secreção. Biópsia de endométrio vai confirmar a endometrite. E vídeo, laparoscopia, te dá o diagnóstico acurado de salpingite ou até mesmo uma laparotomia. Mas o mais indicado é uma videolaparoscopia. Aqui, essa imagem deveria estar lá atrás, eu falei para vocês que eu quero saber se a trompa está obstruída ou não. No nosso caso, aquela nossa imagem chegava aqui, ó. É uma esterosalpingografia. Essa aqui a imagem passou, então a trompa da paciente está boa, então é fator tubário. Aqui também está passando, ó. Então a trompa está boa, é prova de pote positivo. O paciente não tem nada a nível tubário que está levando à infertilidade, então não é DIP. Parece até uma estenosinha muito pequenininha aqui, ó. Esse outro lado que está passando bem aqui, então não tem nada, passou o contraste, está ótimo. Quando não passa, que é o problema, né? Eu quero saber se eu sou ligado. Existe algum exame para fazer? Ah, não sei. Claro que existe. Pede um esterosalpingografia. Se ela fez a laqueadura, o contraste não vai passar, porque tu cortou aqui e cortou aqui. Vai chegar aqui e vai parar. Felizmente, a senhora fez laqueadura. Não tem jeito, tá? Lembrar sempre que a recanalização é de 0,14 a 0,5%, independente da técnica ou do cirurgião. Então, quando vocês forem fazer uma laqueadura tubar ou pedir para assinar um termo, vocês avisam, escrevam lá, eles vão assinar. Ó, a probabilidade de recanalização tubar é de 0,14, tem alguns autores que fazem 0,15 até 2% no primeiro ano. E dependendo da idade da mulher, se ela for jovem, 1% até 10 anos, tá? Segundo um autor de São Paulo. Então, nenhum método é 100% eficaz para a gravidez. Aqui o contraste não passou, ou está iniciando o exame. Aqui o contraste passou, dá para ver bem que não tem nada, ó. Não tem nenhum fator tubar, tá tudo bonitinho aqui, ó. O ultrassom vai avaliar líquido e fundo de saco, avaliar nexos. Aí eu tenho os critérios de diagnóstico para doença inflamatória pélvica. Os critérios de diagnóstico, 2 mínimos, um adicional e um definitivo. Então, quais são esses critérios para DIP? Critério mínimo: dor no abdômen inferior, dor à palpação de anexo, dor à mobilização do colo. Critérios adicionais: febre, secreção cervical ou vaginal mucopurulenta, PCR, que é inespecífico, VHS elevado, comprovação laboratorial de infecção, por exemplo, por gonococo ou clamídia, esterilizando o canal cervical, como você pediu a lâmina, ou pediu uma sorologia para clamídia ou gonococo. Os critérios definitivos: evidência histopatológica de endometrite, presença de abscesso tubovariano em fundo de saco de Douglas, e a ultrassonografia, né? Também dá para ver o quê? Esse abscesso aqui e líquido em fundo de saco de Douglas. A laparoscopia com evidência de
doença inflamatória pélvica. Deixa eu puxar aqui para vocês poderem saber o que é. Ó. Dois critérios diagnósticos, 2 mínimo, um adicional e um definitivo. Aí você vem aqui embaixo e vê se é DIP. O quadro clínico fala a favor de DIP. Então, são critérios diagnósticos. Existe outro, sim. Cadê o do MUF? Não está aqui. Diagnóstico diferencial. O principal são as causas ginecológicas, dismenorreia, endometriose, cisto de ovário, torção de ovário, tumor de ovário, as degenerações miomatosas, se vocês não tiverem, não terão, as intestinais, para dor pélvica, critério diferencial de diagnóstico, apendicite, colecistite, doença diverticular dos cólons, gastroenterite, doença inflamatória intestinal, psoíte discopatia, cistite, pielonefrite e litíase renal. Até aqui os critérios de morte para estadiamento. Então, é leve quando tem endometrite, salpingite aguda sem peritonite, o tratamento é ambulatorial, então é leve. Então, se é leve o problema, eu trato a nível ambulatorial. No estágio 2, é moderada sem abscesso. Tem uma salpingite aguda com peritonite, pélvico-peritonite. Nesse caso, eu tenho que internar essa paciente, tem peritonite. O tratamento é hospitalar devido aos sinais peritoneais. No estágio 3 já é grave, tem salpingite aguda, obstrução tubária, abscesso tubovariano e abscesso pélvico. O tratamento é hospitalar devido aos sinais peritoneais e presença desse abscesso. No estágio 4, presença de abscesso tubovariano roto, sinais de choque séptico, o tratamento é hospitalar, intervenção é cirúrgica. O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico. Eu posso tratar, como vocês viram, ambulatorial no estágio 1, hospitalar a partir do estágio 2. O cirúrgico compõe, além de antibiótico terapia, uma colpotomia, que é abertura no fundo de saco posterior, a videolaparoscopia ou a laparotomia, que é a cirurgia aberta. O tratamento ambulatorial, se eu for um quadro leve, posso usar fluoxetina e probenicida, ceftriaxona 250 mg, como está no livro, intramuscular dose única, associada a doxaciclina de 12 em 12 horas, 14 dias, ou doxaciclina de 12 em 12 horas, 14 dias, associada à azitromicina. Lembrar que 250 mg, então é mais aqui, ó. 250 mg de ceftriaxona é dose para criança, mas é o que está no livro, tá? Na verdade, a gente usa uma dose um pouquinho maior. Depois, na aula prática, quem me lembra de perguntar, eu falo. Mas o livro está escrito 250 mg em dose única, tá? E associo doxaciclina. E se eu quiser usar, não quiser usar ceftriaxona, doxaciclina com azitromicina, isso no estágio ambulatorial. No esquema 2, para ambulatório, o fluoxacino de 412 12, 14 dias, associo a clindamicina via oral 300 mg, 2 comprimidos de 8 em 8 horas, seriam 600 mg, ou metronidazol, 4 comprimidos, que cada comprimido tem 250 mg, de 12 em 12, 14 dias. Lembrar que ele é hepatotóxico. No nível hospitalar, a gente vai fazer medicação venosa, cefoxitina, doxaciclina, metronidazol, e esse metronidazol aqui é IV, tá, gente? É um frasco de 12 em 12 horas, 14 dias. Aqui é 2 gramas IV de 12 em 12, 2 gramas IV de 6 em 6. Aqui é doxaciclina via oral. Eu posso usar clindamicina 900 mg de 8 em 8 horas, associada a gentamicina ou clindamicina. Lembrar que quando eu fazer esse esquema aqui, eu preciso avaliar a função renal dessa paciente. Melhor fazer venosa. A dose aqui é de 3 a 5 mg quilo. Você vai ver o peso da paciente. Se ela pesar, por exemplo, 80 kg, você vai fazer 240 mg de gentamicina. Associado a clinda 900 diluído em 100 ml de soro fisiológico de 8 em 8 horas. Eu não tenho esse medicamento, eu tenho esquema alternativo. Ampicilina com sulbactam, 3 gramas IV de 6 em 6. E associe doxaciclina via oral por 14 dias de 12 em 12 horas. Colpotomia é via cirúrgica vaginal. Vou abrir o fundo de saco.
Laparoscopia é cirurgia por vídeo. Tá vendo? Pensando aqui, observando, tá faltando mais uma peça para observar. Ou laparotomia cirúrgica convencional. O tratamento cirúrgico é indicado na presença de massa pélvica que não diminuiu com o meu tratamento medicamentoso, presença de abscesso visualizado por ultrassonografia, o tratamento clínico não deu certo, rompeu o ovário, tem sangue, tem hemoperitone, tem queda de hematócrito, tem leucocitose, tem desvio para a esquerda no meu hemograma, PCR está elevado, VHS está alto, não tem jeito, tem que operar. Ou no suspeito, acabei de falar ali em cima, né, da ruptura desse abscesso tubovariano. A videolaparoscopia também pode ser feita após 72 horas do tratamento parenteral sem resposta. Se as condições clínicas permitirem essa abordagem, eu diagnostico e eu faço diagnóstico, né, e faço estadiamento da DIP. Vou coletar material para exame microbiológico, mas também na laparotomia vou coletar material. Vou aspirar exudado presente na cavidade peritoneal. Retirar as lias e aderências também pode ser feito no tratamento por laparotomia. Tudo que é feito pelo tratamento de vídeo laparoscópico pode ser feito pela laparotomia. Agora, a laparotomia é indicada em caso de emergência, quando tem instabilidade hemodinâmica ou ruptura de abscesso ovariano. Mas o material também é feito, como é que fala? Pelo estadio, aspiro o material, retiro as lises e mando para histopatológico. O segmento, é claro que eu vou manter a paciente internada, vou avaliar ela diariamente, né, 2, 3 vezes ao dia. Depois, volta na alta, peço para ela voltar em 3 dias. As que eu resolvi fazer no estágio 1, tratamento ambulatorial, eu reexamino diário. Reexamino todos os pacientes a cada 3 meses no primeiro ano após DIP, porque pode haver recorrência. Vocês viram que leva à infertilidade. Sorologia para clamídia e rastreio para gonococo após 4 ou 6 semanas de tratamento dessas pacientes, com diagnóstico bacteriológico ou sorológico positivo. Mulheres com infecção por gonococo ou clamídia diagnosticada têm maior risco de apresentar reinfecção após 6 meses de tratamento, porque ela está se reinfectando provavelmente por algum parceiro. Os parceiros devem ser tratados ou examinados, né, e tratados aqueles que tiverem tido contato com essas pacientes nos últimos 60 dias, que precederam os sintomas desta paciente. As complicações e sequelas podem ser precoce ou tardia. Eu posso ter um abscesso tubovariano, a síndrome de Curtis pode ser precoce, mas também pode ser tardia. Além da infertilidade das aderências, prense ectópica, dor pélvica crônica, dispareunia, recorrência de DIP, e a sequela que é precoce e tardia, dependendo do quadro da DIP e do micro-organismo em questão. Realizar rastreio de todas as mulheres com risco de infecção no trato genital ou IST, rastreio de casos assintomáticos, orientação sexual, diagnóstico e tratamento precoce é o mais eficaz de todos os casos ou para todas as pacientes. É isso, gente. Cadê? Presença. Gente, acorda. Não tem Para botar a presença, presença não? de novo, professor? Hã? Para botar a presença de novo? Sim, senhor. Tá. Dá presença para mim, por favor. Não dá presença. Deve estar aqui do lado. Pausa, gravação, interromper, compartilhar som, otimizar vídeo. Quero que levante nunca ver as pessoas aqui. Tá gravando. Tá, eu sei. Voltou. Tô querendo ver onde está aqui. Sala simultânea, não.
O que sumiu aqui? Ocultar reunião, compartilhar som. Ah, já sei. Não sei o que não está aparecendo aqui. Participantes de 31, 21. Obrigado, professor. Bom final de semana. Igualmente para vocês aí. Bom final de semana, professor. Igualmente aí, gente.